Marido descobre que sua esposa o traía com o frentista do posto onde eles abasteciam os carros. Bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você já imaginou ser traído pela pessoa que mais confiava, com alguém que fazia parte da sua rotina? E se uma simples parada em um posto de combustível escondesse uma traição capaz de destruir um casamento inteiro? A história de hoje aqui em Traições Secretas mostra como pequenos detalhes ignorados podem revelar segredos devastadores. Prepare-se para um relato intenso, emocional e chocante, sobre confiança, rotina e a dor de descobrir que tudo era mentira. Antes de começarmos, já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. E peço encarecidamente para hypar esse vídeo, porque quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo é importante e entrega para mais pessoas, ajudando nossa família a crescer cada vez mais. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Agora, vamos para a história. Olá! Depois de muito tempo criando coragem para falar sobre isso, decidi finalmente desabafar e contar como minha ex-esposa destruiu um casamento de 12 anos, uma vida estável e tudo o que construímos juntos, por causa de uma aventura passageira e completamente sem sentido. Por questões pessoais e também para evitar problemas jurídicos, eu não vou revelar os verdadeiros nomes das pessoas envolvidas. Principalmente porque essa história acabou ficando bastante conhecida na cidade depois de tudo o que aconteceu. E já quero pedir desculpas pelo tamanho do relato. Talvez ele fique mais longo do que muitos esperam, mas existem dores que não conseguem ser resumidas em poucas palavras. Também preciso deixar claro uma coisa. Essa não é uma história de vingança brutal ou de atitudes impulsivas. O que vocês vão ouvir aqui são apenas as decisões que tomei diante da pior traição da minha vida. Meu nome é Rodrigo Almeida, é assim que vou me chamar. Tenho 39 anos, sou corretor de imóveis e moro em Londrina, no interior do Paraná. Fui casado por 12 anos com Patrícia Almeida, assim que a chamaremos. 36 anos, auxiliar administrativa em uma clínica médica. Durante muito tempo, eu acreditei que tinha uma vida tranquila, não perfeita, mas estável. Casa própria, rotina organizada, um casamento aparentemente normal. Mas hoje eu entendo que existem relacionamentos que acabam muito antes da separação oficial acontecer. Só que um dos dois ainda não percebeu. E esse alguém era eu. Minha rotina era sempre igual. Eu trabalhava viajando entre cidades da região. Saía cedo, voltava cansado, quase sempre no mesmo horário. Patrícia cuidava da casa, trabalhava durante o dia e à noite a gente tentava viver aquela vida comum de casal. Jantar, televisão ligada, conversas rápidas, nada parecia errado. Ou talvez eu simplesmente não quisesse enxergar. Porque quando você ama alguém por muito tempo, começa a normalizar distâncias. E a distância entre nós já existia fazia tempo. Existia um posto de combustível onde eu sempre abastecia os nossos carros. Ficava a poucas quadras de casa, perto o suficiente para fazer parte da nossa rotina. Era prático, conveniente, e eu já conhecia todo mundo dali, principalmente um dos frentistas, o Leandro. Ele devia ter uns 28 anos. Sempre muito simpático, comunicativo, daqueles que puxam conversa com qualquer pessoa com a maior naturalidade. Alto, corpo de quem passava horas na academia, sorriso fácil. O tipo de cara que chama a atenção sem precisar se esforçar. E justamente por parecer tão comum dentro da minha rotina, eu nunca desconfiei dele. Nem por um segundo. Talvez seja isso que mais machuca quando lembro de tudo. A traição não entrou na minha vida de forma repentina ou suspeita. Ela entrou devagar, escondida dentro daquilo que eu considerava seguro, dentro da rotina.
As mudanças começaram de maneira tão discreta que, no começo, eu nem considerei aquilo um problema. Patrícia passou a insistir para abastecer o carro sozinha algumas vezes, sempre de forma muito natural, como se fosse apenas uma gentileza do dia a dia. Nós dois tínhamos carros simples, mas conquistados com muito esforço. Nada de luxo, apenas o resultado de anos trabalhando juntos e construindo uma vida estável. Patrícia dirigia um Onix vermelho, que usava principalmente para ir ao trabalho e resolver as coisas do dia a dia. Já eu tinha um Cronos prata, que também me ajudava bastante na correria da rotina. Eram bens comuns, normais, mas que, naquela época, representavam tudo o que eu acreditava que nós estávamos construindo como casal. O estranho é que nós tínhamos um costume há anos, abastecer os dois carros juntos. Fazia parte da nossa rotina. Além de deixar tudo organizado para a semana e para qualquer emergência, também ajudava bastante no controle das despesas da casa, já que sempre acompanhávamos os gastos juntos. Por isso, quando ela começou a querer resolver isso sozinha com frequência, eu achei diferente, mas não o suficiente para desconfiar de alguma coisa naquele momento. Deixa que eu passo no posto para você. No começo achei até bom. Era uma preocupação a menos para mim. Eu trabalhava o dia inteiro, rodando de cidade a cidade, saí muito cedo e chegava às vezes muito tarde, cansado. Então parecia apenas um gesto de parceria dentro da rotina do casamento. Mas depois percebi algo estranho. Ela começou a demorar. Muito mais do que o normal. Quando eu perguntava, sempre tinha uma resposta pronta. Fila no posto, trânsito, loja de conveniência. Nada absurdo, mas suficiente para deixar uma sensação estranha. Só que depois de um tempo, algumas coisas começaram a me incomodar. Patrícia mudou. Começou a se arrumar mais. Perfume diferente, roupas novas, mais tempo no celular e, principalmente, distância. Ela já não me olhava igual. As conversas ficaram frias. O toque desapareceu, mas ao mesmo tempo, ela parecia feliz demais, e isso me confundia. Porque quem está infeliz normalmente demonstra. Ela não. Ela parecia viver algo que eu não fazia parte. Ela demorava muito mais do que o normal. Um abastecimento simples virava 40 minutos, às vezes quase 1 hora. E toda vez que eu perguntava, existia uma resposta pronta. Fila grande no posto, trânsito na avenida, parada na loja de conveniência, um problema no cartão, sempre algo plausível. Nada absurdo o suficiente para gerar uma discussão, mas estranho o bastante para deixar aquela sensação ruim no fundo da cabeça. Ela parecia feliz demais. Não era a felicidade de alguém tentando salvar um casamento. Era a felicidade de quem estava vivendo alguma coisa nova. Algo que despertava nela uma empolgação que eu já não via há muito tempo. E foi aí que a confusão começou a me consumir por dentro. Porque eu percebi que minha esposa continuava sorrindo todos os dias. Só que, aparentemente, aquele sorriso já não tinha mais nada a ver comigo. Então chegou uma terça-feira aparentemente comum. Naquele dia, eu e Patrícia acabamos trocando de carro porque ela tinha deixado o Onix na revisão no dia anterior. Como o carro ainda estaria na oficina pela manhã, ela foi trabalhar usando o meu Cronos, e nós combinamos que, no horário do almoço, eu passaria para buscar o carro dela assim que a revisão estivesse pronta. Só que os planos mudaram. Um cliente cancelou de última hora a visita e a reunião que eu teria durante a tarde, e minha agenda ficou completamente livre. Aproveitei a oportunidade para sair mais cedo do trabalho, buscar o carro na oficina e depois ir direto para casa. Não avisei ninguém sobre isso, nem mesmo a Patrícia. Na minha cabeça, seria apenas uma tarde tranquila, fora da rotina corrida de sempre. Eu só queria resolver tudo com calma e aproveitar o restante do dia em casa. Eu só queria aproveitar aquele tempo raro para descansar um pouco, tomar um banho com calma, aliviar a cabeça da correria e preparar alguma coisa especial para o jantar. Fazia tempo que nós não sentávamos juntos, sem pressa para conversar de verdade, então pensei que seria bom surpreendê-la quando chegasse do trabalho. Quando fui buscar o carro da Patrícia na oficina, duas coisas me chamaram a atenção imediatamente dentro do veículo. No console central, havia um óculo masculino que definitivamente não era meu. E, no banco traseiro,
Um boné vermelho jogado de qualquer jeito, como se tivesse sido esquecido às pressas. Naquele momento, tentei ignorar aquilo e encontrar uma explicação lógica. Mas no fundo, alguma coisa dentro de mim já começava a ligar os pontos. No caminho, percebi que o tanque do carro dela já estava quase na reserva. Então entrei no posto de sempre, o mesmo onde abastecíamos há anos. E foi exatamente ali, naquele lugar tão comum da nossa rotina, que alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Assim que parei o carro próximo à bomba, vi o Leandro vindo na direção do veículo com aquele jeito de sempre. Sorriso largo, postura confiante, como alguém que já esperava encontrar a pessoa que estava chegando. Mas conforme ele se aproximava, um detalhe chamou minha atenção imediatamente. Ele estava usando exatamente o mesmo modelo de boné que eu havia encontrado dentro do carro da Patrícia. O mesmo boné vermelho, com a logo do posto estampada na frente. Naquele instante, senti um frio percorrer meu corpo. Minha mente voltou direto para o momento em que peguei o carro na oficina e encontrei aquele boné jogado no banco traseiro junto com o óculo masculino no console. Até então, eu ainda tentava convencer a mim mesmo de que podia existir alguma explicação inocente para aquilo. Mas, olhando para o Leandro ali na minha frente, os fatos começaram a se encaixar de uma forma impossível de ignorar. Mas, no instante em que ele se aproximou da janela e percebeu que quem estava dentro do carro era eu, a expressão dele mudou completamente. Os nossos carros tinham insulfilme escuro por questão de segurança, então, de longe, ele provavelmente pensou que fosse a Patrícia dirigindo, e talvez por isso tenha agido de forma tão espontânea no começo. Só que quando me reconheceu, foi como se tivesse levado um choque. Foi algo rápido, muito rápido, quase imperceptível para qualquer outra pessoa. Mas eu percebi. O sorriso perdeu a naturalidade, o olhar vacilou por um segundo. Ele mudou o tom da postura imediatamente, como alguém tentando corrigir uma reação que não deveria ter demonstrado. Depois, tentou agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi. E naquele momento, alguma coisa dentro de mim acendeu pela primeira vez. O sorriso desapareceu por um segundo. Ele desacelerou o passo. Desviou o olhar. Parecia alguém que tinha sido pego de surpresa fazendo algo errado. Depois tentou agir normalmente como sempre fazia. Cumprimentou, perguntou quanto eu queria abastecer, comentou qualquer coisa banal sobre o movimento do posto, mas estava nervoso, muito nervoso, as mãos inquietas, a fala meio embolada. E o pior, ele evitava olhar diretamente nos meus olhos. Naquele momento, senti uma coisa estranha atravessar meu corpo, uma sensação difícil de explicar, como se pela primeira vez meu instinto estivesse tentando me acordar para alguma verdade que eu ainda não conseguia enxergar por completo. Então ele disse: "Boa noite, Sr. Rodrigo. Tudo certo?" Ele disse tentando soar natural. "Achei que fosse a Dona Patrícia. Normalmente é ela quem aparece por aqui com esse carro." Eu estranhei aquilo na hora, mas tentei não demonstrar. Hoje a gente acabou trocando de carro", respondi, observando a reação dele. O dela ficou na revisão. Leandro assentiu rápido demais, como alguém tentando encerrar o assunto. "Ah, entendi. Faz sentido." Ele desviava o olhar enquanto falava, fingindo atenção na mangueira de combustível. Então perguntei em tom casual: "Patrícia tem vindo muito aqui?" Naquele momento, ele travou por um segundo. "Não, quer dizer, às vezes, né? Quando precisa abastecer." A resposta saiu embolada, sem firmeza. Diferente daquele cara comunicativo e seguro que sempre conversava com todo mundo no posto. E foi justamente ali que comecei a perceber que aquele nervosismo não era impressão minha. Ele estava com medo de alguma coisa. Enquanto ele abastecia o carro, comecei a reparar ao redor sem demonstrar. E então percebi outra coisa. O pessoal do posto estava estranho comigo naquele dia. 2 funcionários olharam na minha direção e rapidamente desviaram. Um deles simplesmente saiu de perto quando percebeu que eu estava observando. O ambiente parecia carregado de um silêncio desconfortável, como se eu tivesse entrado em uma conversa no exato momento
em que todos decidiram parar de falar. E foi ali, parado dentro do carro, segurando o volante sem entender direito o porquê, que senti pela primeira vez que havia alguma coisa acontecendo bem diante dos meus olhos. Algo escondido, algo envolvendo minha vida. E, de alguma forma, todo mundo parecia saber disso. Menos eu. Saí daquele posto tentando agir normalmente, mas a verdade é que minha cabeça já não estava em paz. Antes de ir para casa, ainda passei no supermercado para comprar algumas coisas para o jantar. Caminhava pelos corredores distraído, mas aquela cena no posto não saía da minha mente. O jeito que o Leandro ficou nervoso, os olhares dos outros funcionários e, principalmente, a forma como todos pareciam disfarçar quando eu observava. Quanto mais eu pensava, mais aquela sensação estranha crescia dentro de mim. Mesmo assim, tentei ignorar. Peguei as compras, fui embora e segui minha rotina como se nada estivesse acontecendo. Quando cheguei em casa, tomei um banho demorado para tentar relaxar e depois fui para a cozinha preparar o jantar. Na minha cabeça, eu ainda tentava acreditar que tudo aquilo pudesse ser apenas coisa da minha imaginação. Por volta das 6:30 da tarde, a janta já estava pronta. A mesa organizada, a comida no fogão, e eu tentando ocupar a cabeça para não pensar naquela sensação estranha que o posto tinha deixado em mim. Foi nesse momento que ouvi o barulho do portão, e logo depois, a Patrícia entrou em casa, mas tinha algo diferente nela. O semblante estava fechado, tenso, quase assustado. Não era o rosto de alguém apenas cansado depois do trabalho. Parecia mais o rosto de alguém preocupado com alguma coisa. Assim que ela entrou, perguntei se estava tudo bem. Ela me olhou rapidamente e respondeu com a voz baixa, tentando parecer normal. Tá sim, amor. Só estou cansada hoje. Mas a resposta saiu fria, automática, sem me encarar direito. Então, ela olhou para a cozinha, percebeu que eu tinha preparado o jantar e forçou um pequeno sorriso antes de dizer que iria tomar um banho rápido para nós jantarmos juntos. E enquanto ela subia as escadas em silêncio, eu fiquei parado ali, observando, com a sensação cada vez mais forte de que alguma coisa estava muito errada dentro da minha própria casa. Ela tinha acabado de subir para o banho quando o celular dela, que havia deixado em cima da bancada da cozinha, vibrou com o som de uma nova mensagem. Naquele momento, eu ainda tentava lutar contra a minha própria mente. Parte de mim queria acreditar que eu estava exagerando, criando teorias onde não existia nada. Mas bastou o celular acender para tudo desmoronar de vez. Eu nem precisei desbloquear. A notificação apareceu direto na tela. Lê posto. Só aquilo já fez meu coração afundar. Mas o pior veio logo abaixo na mensagem. Pati, o seu marido esteve hoje no posto com o seu carro e quase que eu estrago tudo achando que era você. Será que ele está desconfiado de alguma coisa? Naquele instante, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Foi uma sensação física mesmo. O corpo gelou. As pernas ficaram fracas. Minha respiração travou por alguns segundos enquanto eu relia aquela mensagem sem conseguir acreditar no que estava vendo. Todas as dúvidas desapareceram ali. O nervosismo dele no posto, os olhares estranhos, as mudanças da Patrícia, as saídas demoradas para abastecer. Tudo começou a fazer sentido da pior maneira possível. E o mais humilhante era perceber que eles estavam falando sobre mim, como se eu fosse apenas um obstáculo entre os dois, como se eu fosse o único naquela história inteira que ainda não sabia da verdade. Naquele momento, mesmo destruído por dentro, eu decidi não confrontar a Patrícia sem ter certeza de tudo. A mensagem tinha acabado com qualquer dúvida que ainda existia em mim, mas ao mesmo tempo eu precisava entender até onde aquilo ia. Então tentei agir normalmente. Poucos minutos depois, ela desceu do banho já trocada, com aquele silêncio estranho que parecia ter tomado conta dela desde que chegou em casa. Nós nos sentamos à mesa e começamos a jantar quase sem conversa. O clima estava pesado. Em determinado momento, tentei puxar assunto e perguntei se estava tudo bem no trabalho. Ela respondeu que sim, mas sem me olhar nos olhos. De cabeça baixa, mexendo na comida no prato, como alguém que claramente carregava alguma preocupação dentro de si.
E enquanto ela fingia normalidade na minha frente, eu já sabia que nosso casamento estava desmoronando ali, naquela mesa. Naquela noite, Patrícia foi dormir mais cedo. Ou pelo menos fingiu. Porque mesmo de olhos fechados, parecia inquieta. Virava de um lado para o outro na cama, como alguém que estava tentando manter a calma por fora enquanto escondia alguma coisa por dentro. O quarto estava escuro, silencioso. E o celular dela ficou ali, na cabeceira da cama, ao lado do travesseiro. Durante 12 anos de casamento, eu nunca mexi nas coisas dela. Nunca senti necessidade. Sempre achei que confiança era justamente isso. Não precisar vigiar quem está ao seu lado. Mas aquela sensação dentro de mim não desaparecia. O olhar nervoso do Leandro no posto, as mudanças da Patrícia, as desculpas, a distância. Tudo começou a se encaixar de um jeito assustador dentro da minha cabeça. E pela primeira vez em 12 anos, eu peguei o celular dela. Lembro que minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que parecia fazer barulho no quarto inteiro. Por alguns segundos fiquei parado olhando para a tela bloqueada, como se ainda existisse uma parte de mim torcendo para não encontrar nada. Torcendo para perceber que eu estava exagerando, que tudo aquilo era paranoia. Mas não era. Quando consegui acessar o celular, a primeira coisa que me chamou a atenção foram mensagens arquivadas, conversas apagadas parcialmente, notificações silenciadas. E então eu vi o mesmo nome, Lê Posto. Naquele instante, alguma coisa dentro de mim desabou. Abri a conversa já sentindo o estômago embrulhar, e bastaram poucas linhas. Eu não precisei ler muito para entender tudo. Eles conversavam todos os dias, falavam sobre encontros escondidos, sobre horários em que eu estaria fora, sobre momentos em que eu viajaria a trabalho. Tinham mensagens falando de saudade, desejo, risadas internas que só os dois entendiam. E o pior de tudo, a intimidade entre eles parecia antiga, natural, como se aquilo já fizesse parte da rotina dos dois havia muito tempo. Cada mensagem parecia uma facada diferente. Eu fui percebendo, linha por linha, que enquanto eu acreditava estar vivendo um casamento normal, minha esposa já estava emocionalmente em outro lugar. O pior não era apenas descobrir a traição. Era entender que eu era o único naquela história que ainda estava vivendo o casamento de verdade. Enquanto eu trabalhava, enquanto eu fazia planos, enquanto eu confiava cegamente nela, Patrícia construía uma vida paralela bem diante dos meus olhos. E eu não fazia a menor ideia. Mas nada me preparou para uma frase específica. Uma mensagem dele dizia: "Hoje foi ainda melhor, porque ele não desconfia de nada. Você é incrível, Patty. Cada dia eu fico mais viciado em você." Eu parei. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim morreu. Não era só traição. Era humilhação. Era saber que eu tinha virado motivo de segredo. E talvez até de risada. Nos dias seguintes, eu não toquei no assunto. Fingi normalidade da melhor forma que consegui. Tomávamos café juntos pela manhã, mas quase não conversávamos mais. Existia um silêncio estranho entre nós, pesado, desconfortável, como se no fundo ela sentisse que alguma coisa já tinha mudado dentro de mim. Naquela manhã, Patrícia terminou o café às pressas, me deu um beijo rápido no rosto e saiu dizendo que tinha uma reunião importante logo cedo, além de precisar passar no posto para abastecer o carro antes de ir para o trabalho, exatamente como fazia todos os dias. O que ela não imaginava era que, na noite anterior, eu mesmo já tinha abastecido o carro. E não falei nada para ela. Assim que ouvi o portão fechar, peguei o celular e liguei para o escritório. Avisei que não iria naquele dia, dizendo que precisava resolver uma questão familiar urgente. Mas a verdade é que eu tinha tomado uma decisão. Eu iria descobrir tudo sozinho. Comecei a juntar as peças e lembrei de uma informação que ouvi no próprio posto. Toda quarta-feira era folga do Leandro. E para piorar ainda mais a situação, aquele dia era justamente uma quarta-feira. Foi então que, ainda sentado sozinho na mesa da cozinha, segurando a xícara de café já fria nas mãos, lembrei que os nossos carros tinham rastreador integrado por causa do seguro compartilhado que mantínhamos nos dois veículos. Naquele instante, meu coração acelerou. Abri o aplicativo no celular e esperei o mapa carregar.
E quando o ponto verde que representava o carro da Patrícia apareceu na tela, senti o estômago afundar. O carro dela estava parado exatamente no posto onde o Leandro trabalhava. Se não existisse toda aquela desconfiança crescendo dentro de mim, talvez aquilo parecesse normal. Afinal, nós realmente tínhamos o hábito de abastecer os carros às quartas-feiras para deixar tudo organizado para o restante da semana. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Nós sempre fazíamos isso à noite, depois do trabalho, nunca às 7 da manhã. E foi ali que percebi que aquilo não podia mais ser coincidência. Meu coração começou a bater acelerado enquanto eu pegava as chaves, a carteira e saía de casa quase sem pensar. Eu nunca imaginei que seria o tipo de homem que seguiria a própria esposa. Nunca imaginei viver uma situação daquelas. Mas eu fui. Dirigi até o posto tentando manter a calma, embora minhas mãos tremessem no volante o tempo inteiro. Minha cabeça estava a mil, mas no fundo eu ainda lutava contra a possibilidade de estar certo. Quando cheguei próximo dali, não entrei no posto. Preferi estacionar do outro lado da rua, em um ponto de onde eu conseguia observar toda a movimentação sem chamar atenção. Fiquei parado dentro do carro com o coração acelerado, observando atentamente cada veículo que entrava e saía do posto. O tempo parecia passar mais devagar, enquanto minha mente tentava encontrar qualquer explicação que anulasse toda aquela desconfiança. Foi então que, alguns minutos depois, avistei o carro da Patrícia parado no local. Mas o que ela fez em seguida acabou com qualquer sensação de normalidade. Ela não parou em nenhuma bomba para abastecer. Em vez disso, ela estacionou o carro nos fundos do posto, em uma área mais afastada da movimentação, longe dos clientes e praticamente fora do campo de visão de quem passava pela frente. Eu fiquei parado dentro do carro por quase 20 minutos, sem coragem de sair dali. Meu corpo estava imóvel, mas minha cabeça parecia desmoronar por dentro. Era como se tudo o que eu acreditava sobre a minha vida estivesse sendo destruído diante dos meus olhos. A única pergunta que se repetia na minha mente era: como ela conseguiu fazer isso comigo? 12 anos juntos. 12 anos de rotina, confiança, planos, dificuldades superadas, jogados fora daquele jeito. E o pior de tudo era saber que o homem envolvido naquela traição era alguém que eu cumprimentava toda semana, sem desconfiar de absolutamente nada. Enquanto tentava controlar a respiração e organizar os pensamentos, percebi que precisava manter a cabeça fria. Eu não podia agir no impulso. Não naquele momento. Então peguei o celular, destravei a câmera e deixei tudo preparado para gravar o que acontecesse dali em diante. Porque naquele instante eu já entendia que precisava de provas. Poucos minutos depois, Leandro apareceu. Eu comecei a registrar tudo com meu celular. Ele surgiu vindo pela lateral do posto e, antes mesmo de se aproximar do carro, olhou discretamente ao redor, como alguém tentando ter certeza de que ninguém estava observando. Então, caminhou até o veículo da Patrícia, abriu a porta do passageiro sem hesitar e entrou. E foi ali que eu vi. Os dois se beijaram, mas não foi um beijo qualquer. Não foi algo rápido, impulsivo ou confuso. Foi um beijo íntimo, natural. O tipo de beijo que existe entre duas pessoas que já compartilham sentimentos, rotina e desejo há muito tempo. Era exatamente o mesmo beijo que Patrícia costumava me dar quando eu a buscava no trabalho anos atrás, antes dela ter carro. Um beijo de saudade, de carinho, de casal apaixonado. Naquele instante, senti como se alguma coisa tivesse sido arrancada de dentro de mim. E logo depois, como se nada fosse errado, os dois saíram juntos no carro dela. Então comecei a seguir os dois de longe, tentando não perder o carro de vista. Meu coração batia tão forte que parecia impossível manter a calma naquele momento. Mas, conforme eles avançavam pelas ruas, fui percebendo o caminho que estavam fazendo. E uma sensação horrível tomou conta de mim. Porque eu sabia exatamente para onde eles estavam indo. Poucos minutos depois, vi o carro entrando no estacionamento de um motel. Naquele instante, senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Mas foi aí que percebi outro detalhe que me destruiu ainda mais. O motel ficava praticamente em frente à clínica onde a Patrícia trabalhava. Ou seja,
Aquilo claramente não era a primeira vez. Tudo parecia familiar demais, planejado demais. Então parei o carro do outro lado da rua, peguei o celular e comecei a registrar a entrada deles no local. Gravei o carro entrando, os horários, cada detalhe que pudesse servir de prova depois. E enquanto os dois entravam naquele lugar, acreditando que ninguém jamais descobriria o que estavam fazendo, eles nem imaginavam que, daquele momento em diante, tudo começaria a desmoronar. Depois de registrar a entrada deles, eu não fiquei esperando. Voltei para casa tentando controlar a raiva e organizar os pensamentos. Eu sabia que se agisse no impulso, poderia destruir a mim mesmo junto com aquela situação. Então decidi fazer a única coisa que ainda me restava: manter a cabeça fria. Passei o restante do dia praticamente em silêncio, revivendo cada detalhe do que tinha acabado de testemunhar. Já no fim da tarde, pouco antes do horário em que Patrícia costumava chegar do trabalho, resolvi abrir novamente o aplicativo do rastreador para salvar todas as informações como prova. Foi aí que veio mais uma confirmação dolorosa. O histórico mostrava que o carro dela permaneceu parado no motel por exatamente 2 horas e 25 minutos. Depois disso, o rastreador registrava o veículo seguindo normalmente para a clínica onde ela trabalhava, permanecendo lá até às 5h35 da tarde, como se aquele dia tivesse sido absolutamente comum. Naquele instante, senti um vazio difícil de explicar, porque aquilo provava que tudo já fazia parte da rotina dela. Então comecei a tirar prints de tudo: horários, localização, percurso, tempo de permanência. Salvei cada detalhe e enviei imediatamente para o meu e-mail, garantindo que aquelas provas não desapareceriam depois. Quando ela voltou para casa naquela noite, eu já sabia de tudo. Patrícia entrou normalmente, tentando agir como sempre, mas eu estava sentado na sala, esperando. Ela percebeu imediatamente. "Boa noite, amor, tudo bem?" Eu estava com uma cara feia e ela notou. "O que aconteceu, Rodrigo?" Eu olhei para ela e perguntei. "Há quanto tempo, Patrícia?" O rosto dela perdeu a cor. Silêncio. E naquele silêncio, eu tive minha resposta. "Há quanto tempo de quê? O que você está falando, Rodrigo?" Ela achando que era idiota. "Há quanto tempo você está me traindo com Leandro do posto? E não precisa negar. Aí estão as provas." Eu apenas peguei o celular e joguei sobre a mesa da sala, deixando as imagens abertas na tela. Ali estava tudo. O momento em que Leandro entrou no carro dela. O beijo dos dois dentro do veículo. E principalmente a entrada no motel, que eu fiz questão de gravar, mostrando claramente o carro e a placa, justamente para não existir espaço para desculpas ou acusações de montagem depois. Patrícia olhou para aquelas imagens e perdeu completamente a cor do rosto. No começo, ainda tentou negar. Disse que eu estava entendendo errado, que não era aquilo que parecia. Mas bastaram alguns segundos encarando as provas para a resistência dela desmoronar. Então começou a chorar. Tentou diminuir a situação. Disse que estava confusa, que tudo tinha acontecido aos poucos, que nunca planejou chegar naquele ponto, que as coisas simplesmente saíram do controle. Mas eu já não conseguia ouvir aquelas palavras da mesma forma. Porque existe uma coisa que quem trai nunca entende completamente. Nenhuma explicação diminui a dor da traição. Nenhuma. Então ela disse algo que nunca vou esquecer. "Eu não queria te machucar." E eu respondi: "Mas machucou." Porque traição não é acidente. É decisão. É escolha repetida. Ela falou: "Rodrigo, por favor, vamos conversar com calma. Me perdoa. Eu sei que errei. Foi a pior besteira da minha vida." Ela dizia entre lágrimas. "A gente pode tentar consertar isso." Eu me deixei levar. Não consegui resistir às investidas e às conversas do Leandro. Tudo aconteceu aos poucos. Eu fiquei olhando para ela sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Então respirei fundo e respondi: "Você quer chamar isso de deslize, Patrícia? Um deslize não dura meses. Não envolve mensagens escondidas, não encontra óculos e boné masculino dentro do carro, encontros pelas minhas costas e motel na frente do seu trabalho." Ela tentou enxugar as lágrimas rapidamente, mas eu continuei. "Enquanto eu fazia planos para nossa vida,
Você estava vivendo outra história com outro homem. E o pior, olhando na minha cara todos os dias como se nada estivesse acontecendo. Naquele momento, ela abaixou a cabeça em silêncio, porque no fundo, nós dois sabíamos que não existia mais desculpa capaz de salvar o que tinha sido destruído. Ela começou a chorar ainda mais, tentando se aproximar de mim como se ainda existisse alguma chance de consertar aquilo. Rodrigo, por favor. Eu juro que posso terminar tudo com ele. Eu escolho você. Eu escolho o nosso casamento. Podemos fazer terapia de casal. Mas aquelas palavras já chegavam tarde demais. Então olhei para ela e respondi com a voz baixa, mas firme. Não, Patrícia. Você já fez a sua escolha no momento em que se envolveu e entrou naquele motel com ele. Ela travou na hora sem conseguir responder. E eu continuei. O problema não foi só me trair. Foi mentir para mim todos os dias enquanto eu amava e confiava em você cegamente. Eu achava que tinha uma parceira de verdade, mas estou vendo que vivi esse tempo todo com uma traidora mentirosa. Naquele instante, percebi que a mulher que estava na minha frente já não era mais a mesma pessoa com quem eu construí 12 anos da minha vida. Então, eu não a deixei continuar falando. Naquele momento, eu já não queria ouvir mais desculpas, mentiras ou tentativas de justificar o injustificável. Tudo o que precisava ser dito já estava diante dos meus olhos desde o instante em que vi aquelas imagens. Sem gritar, sem fazer escândalo, eu apenas subi para o quarto, peguei uma mala e comecei a colocar minhas roupas lá dentro. O silêncio daquela casa pesava mais do que qualquer discussão. Antes de sair, olhei para ela pela última vez e disse com a voz firme que entraria com o pedido do divórcio e que dali em diante não queria mais vê-la, a não ser na frente de um juiz. Então virei as costas, desci para a garagem, coloquei as malas e o restante das minhas coisas no carro, entrei sem olhar para trás e fui embora dali direto para a casa da minha irmã. Quando cheguei na casa da minha irmã naquela noite, ela abriu a porta, olhou para mim por alguns segundos e parecia ter entendido tudo sem que eu precisasse dizer uma única palavra. Ela não perguntou o que tinha acontecido, não insistiu por explicações, apenas me deixou entrar em silêncio e me levou até o quarto de hóspedes, como se soubesse que, naquele momento, tudo o que eu menos precisava era reviver aquela dor em voz alta. Antes de sair do quarto, ela apenas me olhou com calma e perguntou: "Você comeu alguma coisa hoje?" Eu balancei a cabeça sem conseguir responder direito. Então ela disse que poderia preparar alguma coisa rápida, caso eu quisesse. E foi naquele instante, em um gesto simples de cuidado, que percebi o quanto eu estava destruído por dentro. Na manhã seguinte, desci para tomar café ainda completamente sem rumo. Quase não tinha dormido naquela noite. Minha cabeça parecia pesada, como se eu ainda estivesse tentando aceitar tudo o que tinha acontecido nas últimas horas. Enquanto preparava o café em silêncio, minha irmã sentou na minha frente e colocou um cartão sobre a mesa. Ela disse que aquela era a advogada que havia cuidado do divórcio dela alguns anos antes. Segundo ela, era uma das profissionais mais respeitadas da cidade em casos de família. O nome dela era Sheila Mendonça. Minha irmã explicou que a doutora Sheila tinha fama de ser firme, muito competente e discreta. Disse que, naquele momento, eu precisava parar de sofrer sozinho e começar a resolver as coisas da maneira certa. Então, sem esperar muito, ela pegou o celular e fez a ligação ali mesmo na minha frente. Alguns minutos depois, conseguiu agendar uma consulta para o final daquela tarde. Depois que ela desligou o telefone, ficou um silêncio estranho na cozinha. Eu encarava a xícara de café sem conseguir pensar direito no que vinha pela frente. Até então, tudo parecia um pesadelo confuso, mas naquele momento, comecei a perceber que meu casamento realmente tinha acabado. Minha irmã, então, colocou a mão no meu ombro e disse algo que ficou marcado em mim. "Agora você precisa pensar em você, Rodrigo. Não toma nenhuma decisão pela raiva. Resolve tudo com inteligência." Aquilo me fez respirar fundo pela primeira vez desde a descoberta da traição. Passei o restante da manhã organizando as provas que tinha salvo, os vídeos, os prints do rastreador, as mensagens, os horários. Cada arquivo parecia doer mais do que o anterior, mas eu sabia que precisava manter tudo guardado. E enquanto eu separava aquelas provas em silêncio,
uma coisa começou a ficar clara dentro de mim. Eu não estava mais tentando salvar meu casamento. Eu estava tentando salvar a mim mesmo. Naquela manhã, também liguei para o escritório e avisei que precisaria de mais um dia afastado para resolver algumas pendências familiares urgentes. Na verdade, eu ainda estava tentando juntar os pedaços da minha própria vida. 6 meses depois, o divórcio finalmente saiu. E para ser sincero, foi até rápido, principalmente porque nós não tínhamos filhos. Não houve briga judicial interminável, escândalo público ou vingança. Foi apenas o encerramento silencioso de uma história que, para mim, já tinha acabado no instante em que vi aqueles dois juntos. Mas existem coisas que não apenas quebram um relacionamento. Elas destroem a confiança de uma forma que nunca mais volta a ser a mesma. Me desculpem por resumir a parte da consulta com a advogada, mas para o vídeo não ficar ainda mais longo, vou encurtar essa parte. Basicamente, a doutora Sheila me orientou a não entrar em conflito direto com a Patrícia, evitar discussões e agir sempre com calma dali em diante. Também explicou todos os meus direitos e me aconselhou sobre a melhor forma de conduzir o divórcio para que eu não tivesse prejuízos na divisão dos bens e nem tomasse decisões no impulso que pudessem me prejudicar depois. Durante aquele período, Patrícia ainda tentou voltar atrás várias vezes. Disse que estava arrependida, que tudo aquilo tinha sido um erro, um deslize impulsivo que saiu do controle. Tentava me convencer de que o envolvimento com o Leandro era apenas físico e que, no fundo, era a mim que ela realmente amava. Ela dizia que não conseguia aceitar a ideia de jogar 12 anos de casamento no lixo sem ao menos tentar uma conversa séria ou até uma terapia de casal. Mas toda vez que eu ouvia aquilo, uma coisa vinha na minha cabeça. Quem quer salvar um casamento não o destrói escondido dentro de um motel. E foi aí que percebi algo importante. O problema nunca foi apenas a traição física. O pior foi a mentira diária, o teatro, os olhares falsos, os beijos vazios, a capacidade de me encarar todos os dias enquanto vivia outra vida pelas minhas costas. Depois de tudo aquilo, eu já não reconhecia mais a mulher com quem me casei. Na audiência, o juiz determinou que os 2 carros permanecessem comigo, principalmente porque, além de estarem quitados, ambos estavam registrados no meu nome e tinham sido pagos integralmente por mim. Já em relação ao apartamento, foi decidido que o imóvel seria vendido e o valor dividido entre nós 2. Patrícia também recebeu um prazo de 30 dias para desocupar o imóvel, para que a venda pudesse acontecer sem complicações. Hoje, meses depois do divórcio, a dor já não existe da mesma forma. O que ficaram foram cicatrizes, marcas silenciosas de tudo o que vivi e precisei superar. Ainda existem perguntas que talvez nunca tenham resposta. Momentos que às vezes voltam na memória sem aviso. Mas, junto com tudo isso, também veio o aprendizado. Aprendi que confiança é uma das coisas mais frágeis que existem dentro de um relacionamento. Leva anos para ser construída e apenas alguns minutos para ser destruída. E talvez a lição mais dura tenha sido entender que, muitas vezes, as maiores mentiras não aparecem em grandes sinais ou atitudes exageradas. Às vezes, elas se escondem justamente dentro da rotina mais comum possível, nos hábitos do dia a dia, nas pequenas mudanças que parecem insignificantes e nos detalhes que a gente escolhe ignorar porque ama e confia demais. Depois de 8 meses do divórcio, comecei a reconstruir minha vida aos poucos. Não foi um processo rápido, muito menos fácil. Houve dias em que a dor parecia voltar com força. Mas com o tempo, eu entendi que certas experiências não entram na nossa vida apenas para nos destruir. Elas também servem para nos despertar. Com a parte que recebi da venda do apartamento e também com o valor da venda do carro que ficou para mim após a separação, consegui comprar um apartamento menor, nada luxuoso, mas aconchegante. Pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um lugar que era realmente meu, um espaço onde existia silêncio, paz e nenhum peso emocional preso nas paredes. Depois do divórcio, o escritório também me concedeu aquelas férias atrasadas que eu nunca tinha conseguido tirar. Eram férias que originalmente eu havia planejado para passar ao lado dela no fim do ano numa viagem, planos que faziam parte da vida que eu acreditava ainda existir.
No final, acabei usando esse tempo sozinho, não para viajar ou comemorar alguma coisa, mas para reorganizar minha mente, minha rotina e começar a reconstruir minha vida longe de tudo aquilo. E aquele tempo sozinho acabou sendo essencial para colocar minha vida nos trilhos novamente. Consegui organizar minha cabeça, minha rotina e entender que eu precisava parar de viver preso ao que aconteceu. Aos poucos, voltei a focar em mim, no meu trabalho, na minha saúde emocional e nas pessoas que realmente permaneceram ao meu lado quando tudo desmoronou. E foi nesse processo que percebi uma coisa importante. Seguir em frente não significa esquecer o que aconteceu. Significa escolher não deixar aquilo destruir o restante da sua vida. Me desculpem se muitos de vocês esperavam um final com vingança, humilhação ou algo mais brutal. Mas isso nunca fez parte da minha índole. Depois de tudo o que aconteceu, eu não queria destruir a vida de ninguém. Eu só queria recuperar a minha paz, meu sossego, e garantir que ela não continuasse usufruindo daquilo que construí comigo, além do que realmente tinha direito. Muita gente talvez esteja se perguntando o que aconteceu com a Patrícia depois de tudo isso. A verdade é que eu nunca mais procurei saber diretamente sobre a vida dela. O pouco que descobri foi através da minha irmã, que acabou encontrando Patrícia por acaso algum tempo depois. Segundo ela, Patrícia estava trabalhando em uma loja de pet shop próxima ao bairro onde passou a morar após o divórcio. As duas conversaram rapidamente, e minha irmã me contou que Patrícia parecia abatida, muito diferente da mulher que eu conhecia. Ela teria confessado que aquela traição foi a maior besteira da vida dela. Também revelou que acabou sendo demitida da clínica onde trabalhava, porque a noiva do Leandro descobriu o relacionamento entre os dois e foi até o local tirar satisfação. Pelo que minha irmã soube, houve uma grande confusão na recepção da clínica, com discussões, ameaças e muito constrangimento, o que acabou prejudicando diretamente a situação dela no emprego. Hoje, segundo minha irmã, Patrícia vive sozinha e trabalha praticamente de domingo a domingo para conseguir se sustentar e tentar manter uma vida minimamente estável. E, sinceramente, quando ouvi tudo isso, eu não senti felicidade, vingança ou prazer. Só senti o peso das escolhas erradas destruindo vidas que um dia pareciam ter futuro. Conclusão: nem toda traição acontece em lugares distantes ou secretos. Às vezes, ela nasce nos lugares mais comuns da rotina. E quando a confiança é destruída por quem estava ao seu lado durante anos, o impacto deixa marcas profundas. Mas até depois da pior dor, ainda existe a chance de recomeçar. Se você está acompanhando nossas histórias e quer continuar assistindo relatos intensos, reais e cheios de reviravoltas, já deixa o like agora e dá aquele hype no vídeo. Se inscreva no canal Traições Secretas para não perder nenhuma história de traição, infidelidade e dramas familiares que prendem do começo ao fim. Escreve aqui nos comentários o que você achou dessa história. A sua opinião faz toda a diferença. Quanto mais você interage, mais o YouTube entende que esse conteúdo precisa chegar a outras pessoas. E se esse relato te chocou, o próximo pode ser ainda mais forte. Até a próxima história. Obrigado.